Se eu contratar mais vendedores, eu vou conseguir ter mais vendas? Pessoal, dos 12 anos aí que a gente está no mercado prestando consultoria em marketing e vendas, a gente identificou esse comportamento em alguns empresários. Então olha só, a gente chegava lá na empresa e perguntava para ele assim: vem cá, você tem uma meta de venda? Ah, tenho. Esse mês nós vamos crescer 150%, já passei para minha equipe, estão todos muito engajados e tal. E eu perguntava: mas de onde você tirou esse número? Não, o mercado está aí, a gente tem várias oportunidades. Mês passado, inclusive, a gente vendeu muito bem, a gente quase bateu esse número. Eu, sim, mas e o mês anterior? Ah, não, o mês anterior foi muito mal, a gente vendeu muito mal e tal. Mas e o outro mês? O mês anterior ao mês anterior? A gente vendeu ali mais ou menos, mas também não foi muito bem. E o outro mês ainda? Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Me fala mais um pouco de 4 meses atrás. Ah, esse mês a gente vendeu super bem. E você consegue identificar o porquê que você, em alguns meses, atinge picos de vendas e outros meses você vende tão mal? Você consegue identificar os motivos? Ah, isso aí às vezes é a sazonalidade do mercado e tal. Então, repare, eles não tinham muitas respostas objetivas para dar para a gente. De modo que a gente identificou esse comportamento e a gente começou a perceber que, diante de qualquer dificuldade que ele tinha, ele contratava mais vendedores. E mais vendedores significava mais custo. Mais custo, menos resultado, porque o resultado atingido era sempre o mesmo. Ele não conseguia gerar a venda de acordo com o que ele tinha esperado, acreditando simplesmente que o poder estivesse no vendedor, simplesmente para ele conseguir gerar toda essa demanda. Então, esse comportamento foi identificado, a gente conversava com esses CEOs, eles tomavam essas decisões com base na cabeça dele, com base muito no feeling do mercado, com base em números de vendas anteriores, mas eles não tinham alguns fatores que a gente considera como sendo primordiais para que você consiga gerar uma receita de forma recorrente. Então vou falar de 3 fatores aqui. O primeiro deles é você ter uma equipe capaz de gerar leads, você gerar leads com frequência. Gente, gerar leads com frequência é fundamental para você ter lá no final do funil a saída de cliente. Se você não tem uma equipe especializada em gerar leads, você está perdendo dinheiro, você está apostando lá na ponta sem que você consiga conversar com o seu mercado de uma maneira mais assertiva, entendendo o seu público-alvo, gerando pessoas interessadas ali no seu produto ou serviço, para que você consiga ali peneirar esses dados e passar para a sua equipe comercial. Esse é o segundo ponto. Ter equipes capazes de transpor essa barreira entre marketing e vendas, ou seja, o marketing ser capaz de fazer as perguntas corretas para esses públicos, né, para essas pessoas, e passar para a equipe de vendas uma oportunidade muito mais trabalhada, para que ele não tenha tanta dificuldade na hora do fechamento. E o terceiro ponto é ter uma equipe de vendas totalmente engajada com a equipe de marketing com perfil comercial. Algumas empresas ainda insistem em contratar pessoas aleatórias, sem passar por um crivo ali de análise de perfil, né? A gente falou disso em outro vídeo, você pode seguir a gente aí, baixar esse material, mas se você não tiver uma equipe com esse perfil de vendas, nada vai adiantar o trabalho do marketing. Então é muita sinergia, são muitas etapas que você tem que controlar e a partir daí você começa a ter uma coisa muito importante que vai fazer você gerar receita recorrente, é métrica. Ora, se eu tenho um canal de tração onde eu consigo atrair leads, eu começo a perceber qual o canal de tração que me traz o melhor resultado. Vamos dar um exemplo. Eu invisto em uma campanha de Facebook onde eu investi R$100 e me trouxe 50 leads. Eu investi os mesmos R$100 no Google e me trouxe 100 leads. Ora, está muito claro para mim que o Google é um canal de tração melhor que o do Facebook para atração de leads. Mas isso quer dizer que eu vou desconsiderar o Facebook? Não, eu vou peneirar esses leads, fazer essa transição dos leads para oportunidades. Então quando eu peneirar os leads, que a equipe comercial vender para esses leads, ela vai me dar um retorno. Ora, esses aqui foram os que mais compraram. De repente, o pessoal do Facebook comprou mais do que o pessoal do Google. Então, o custo por aquisição de clientes do Facebook é menor do que o custo de aquisição de clientes do Google. Então, são fatores que você começa a ter muito palpável no seu negócio, são métricas, você começa a desconstruir essa meta e aí você passa a entender quantas ligações eu preciso fazer para fechar uma venda, quantas reuniões eu preciso fazer para fechar uma venda, quantos leads eu preciso fazer para gerar uma venda, quantas oportunidades eu preciso fazer para gerar uma venda. Com base nesses números, de forma muito clara, você consegue construir uma meta que seja palpável e alcançável pelo seu time comercial e aí sim você começa a gerar receitas previsíveis, fica tudo muito claro. Ora, se eu investir R$100 no Google e gerei 100 leads, vai implicar em dizer que se eu investir 200, é razoável dizer que eu vá conseguir gerar 200 leads. Se eu conseguir 200 leads, eu vou gerar mais oportunidades. Se eu gerar mais oportunidades, eu vou gerar mais vendas, sem precisar, no entanto, aumentar a minha equipe de vendedores. Então, você ter uma máquina azeitada de vendas é muito mais importante, de repente, você ter processos, ferramentas que te mostrem isso, é muito mais importante do que você inchar o seu time de vendedores para ficar patinando, andando em círculos e não conseguir os resultados que você espera. Beleza? Eu volto no próximo vídeo.
Um abraço e até lá!